Eu acho importante dar esse testemunho, que como pregador, a gente precisa ser muito humilde, muito. Às vezes não é fácil. Na medida em que você estuda, conhece, fala e desenvolve habilidades nessa área de comunicação, conhecimento da palavra e da teologia, como qualquer outra área do conhecimento, isso pode me encher da falsa sensação de que eu tenho tudo sob controle, né? E nada é difícil demais, ou eu vou tirar de letra, isso eu já sei, e se eu não sei, eu vou dar um jeito. E então eu queria dizer que isso não é verdade. Não é verdade. Se por um acaso passou na sua cabeça que é assim, então, por favor, elimine esse pensamento. Muitas e muitas vezes, quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente pega um texto para estudar, e muitos são textos que a gente já viu, outras vezes já estudou, já pregou, mas em cada uma dessas ocasiões existe no pregador a clara noção de que ele está pisando em terra santa, de que ele está lidando com algo que, se Deus não tomasse a iniciativa de revelar, ninguém ia conhecer. Se não fosse a intervenção do Espírito Santo iluminando a palavra revelada, ninguém iria entender. Então, a tarefa do pregador é uma tarefa eminentemente espiritual. Ela não é algo psicografado. Ela não é algo automático. Ela não é simplesmente você abre a boca e você nem sabe o que você está falando, se bem que, uma ou outra ocasião, pensamentos vêm para o pregador que ele não pensou antes. Ilustrações e palavras são colocadas na sua mente que ele não estava ciente delas antes. E eu já tive a experiência várias vezes, tem a nítida sensação de que Deus estava falando não apenas com aqueles que ouviam, mas com o próprio pregador. Há ocasiões, e vocês já foram testemunhas de algumas vezes, mas eu me lembro uma vez em que eu estava até traduzindo um pregador, e eu não consegui pregar. Eu comecei a chorar. Eu era o intérprete, estava lá do lado. E eu não consegui continuar, porque Deus estava falando comigo. Eu tive que parar. E foi tão forte aquilo que Deus falou. Então, a tarefa do pregador é uma tarefa que exige enorme humildade. E esses 3 capítulos de Romanos são capítulos, uma parte da Bíblia que levam a gente aos limites daquilo que a gente, como ser humano, consegue entender. E mesmo assim, com muita dificuldade, com muitas perguntas ficam ainda no ar. Então, é impossível que em meia hora, que é mais ou menos o que a gente tem no máximo, a gente vá conseguir expor e aprender esses 3 capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Esquece. Nós vamos ter que ser seletivos. E eu espero chegar até o capítulo 11. Senão, nós vamos ter que dar um jeito. Eu gravo e ponho na internet. Mas vamos lá. Senhor, pedimos a Tua ajuda nessa hora. Para o pregador e para aqueles que vão ouvir. No nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto, e eu imagino que alguns de vocês estão lendo Romanos em casa também, e se estão acompanhando, chegou o capítulo 8, foi do domingo passado, agora chega o capítulo 9, 10 e 11, uma porção de Romanos, uma parte do livro de Romanos que tem deixado muitos arrancando o cabelo. Há muitas maneiras de você ler, de interpretar esse texto, né? Há alguns temas que não há dúvida que a gente está lendo.
mas são temas que contradizem talvez a nossa natureza, a nossa maneira normal de pensar, e por outro lado, são alguns temas que a gente encontra diferentes opiniões a respeito. Então, com certeza, eu vou deixar a gente aqui frustrada. Com certeza. Que gostaria de ouvir algo que eu não vou dizer, ou que não concorda com algo que talvez eu diga na minha explicação. Espero que não, mas isso é possível que aconteça e faz parte. Mas a gente começa dando uma olhada para o coração de Paulo, porque a gente tem que ver o que está informando o apóstolo ao escrever o que ele escreve nesses 3 capítulos. E isso se vê claramente no começo de cada capítulo. Veja como ele começa o capítulo 9. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo confirmam. É muito forte isso, muito forte. Ele está dizendo, gente, eu não sei de onde tirar as credenciais para o que eu vou falar. É o meu coração, é o Espírito Santo, é a minha consciência. O que eu vou falar agora é de verdade, é do fundo da minha alma. É a maneira como ele enfatiza o que ele vai dizer. E o que ele diz? Meu coração está cheio de amarga. Eu estou lendo da Bíblia Sagrada, da Nova Versão Transformadora. Provavelmente você tem a revista atualizada ou a Nova Versão Internacional. Então, às vezes as palavras mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Em primeiro lugar, a gente encontra no coração de Paulo um profundo lamento, uma profunda tristeza pelos judeus, Paulo sendo judeu. No começo do capítulo 10, a gente encontra novamente, ele derrama o coração novamente, o desejo de meu coração, minha oração. E a ideia aí é de súplica incessante, é que o povo de Israel seja salvo. Não apenas ele lamenta pelo estado espiritual do povo de Deus do Antigo Testamento de Israel, no seu tempo, que havia rejeitado o Messias, Jesus Cristo, na sua grande maioria, mas também o desejo do coração dele, a oração dele, intensa, é que ele fosse salvo, que o povo de Israel seja salvo. Súplica. E no começo do capítulo 11, uma certeza. E ele declara isso com todas as letras. Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. É aquela expressão que a gente viu lá atrás, e no grego, megenoito. De jeito nenhum, absolutamente não. Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Essa é uma certeza de Paulo. Um lamento, uma súplica e uma certeza. Então, tudo que ele escreve nesses 3 capítulos tem esse tom de alguém que, sendo judeu, está vivendo de uma forma perplexa, angustiante, buscando esperança, tentando achar sentido o que está acontecendo com Israel. E o que está acontecendo com Israel? Olha só, no capítulo 9, ainda versículos 4 a 5, para pontuar a dificuldade do apóstolo, ele nomeia, ele lista 8 privilégios que esse povo teve. A adoção, porque eles não eram ninguém, eram uma nação, aliás, era um homem, né? Abrão, né? Em Ur dos Caldeus. Foi lá, pegou aquele cara e falou, vou fazer uma grande nação de você. E dali começou tudo. E Deus adotou os descendentes de Abraão como seus filhos, como seu povo. Que privilégio Israel teve e as demais nações não tiveram. A glória que Deus revelou a eles durante a história de Israel toda. Tudo que Deus fez, as vitórias, a proteção, as conquistas, os presentes, a libertação, a aliança que Deus fez e renovou, né? Começou lá com Abraão, ele renovou essa aliança com Moisés, depois com Davi.
E aliança é coisa séria, porque Deus não pode se negar a si mesmo quando Ele promete, e acabou. Está prometido. Muitas vezes, essa aliança também envolve a contrapartida, mas Deus não vai falhar na parte dele. Então, muitas vezes, essa aliança tem resultados positivos se ela for cumprida do lado do outro, mas vai ter resultados negativos se ela não for cumprida do lado do outro. Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. Se vocês andarem desse jeito, eu vou abençoar. Se vocês fizerem isso, a coisa vai ficar feia. Isso é parte da aliança, tanto o juízo quanto a bênção. Que privilégio ter um Deus que dizia para o seu povo: esse é o caminho. A legislação tornou a coisa concreta. Vivam dessa forma. E legislação não é apenas os 10 mandamentos, é todo Deuteronômio, todo Levíticos, toda a ordem que Deus, a ordenação legal, social, na área da saúde, na área financeira que Deus deu a esse povo. E também na área moral. Que privilégio! O culto no templo, um lugar claro, próprio, inclusive no deserto, o tabernáculo, depois o culto em que o povo sabia que Deus se manifesta, Deus está no seu templo, Deus habita no Santo dos Santos, a presença de Deus no meio do seu povo, e o povo ia para Jerusalém prestar culto a Deus. As promessas do Antigo Testamento, através das profecias dos profetas, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, os pais da nação, e finalmente a própria linhagem humana de Cristo. Quanto privilégio! E é por isso que Paulo diz: mas é muito difícil o que eu estou vendo. Dói demais ver o meu povo perdido. Dói demais vê-los rebeldes. Esse é o coração de Paulo, e essa é a dificuldade dele, entender o porquê. Como resolver isso? Como é possível que o povo de Israel tenha rejeitado o Salvador prometido? Como é possível? Com tantos privilégios, com tanta coisa. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do capítulo 9, depois o 10 e o 11 a gente vai bem rápido. Então, vamos lá. O capítulo 9 apresenta 4 perguntas. A primeira delas: acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel, no versículo 6? Deus foi injusto quando fez soberanamente as suas escolhas, versículo 14. Por que então Deus os culpa se simplesmente estão executando a vontade dele, versículo 19? E o que significa tudo isso no versículo 30? Vamos à primeira pergunta. Acaso Deus deixou de cumprir a sua promessa a Israel? Essa é a pergunta. Se Israel se rebelou, se Israel rejeitou o Messias, com tantos privilégios, com tanto aviso, será que Deus deixou de cumprir a promessa que ele fez? De que faria uma grande nação de Abraão? E que essa aliança seria perpétua? O que aconteceu? Deus deixou de cumprir? Essa promessa não valeu? Não. E a gente começa a entender o coração e, na realidade, a mente de Deus, já nos versículos 6. Acaso Deus deixou de cumprir? Não, pois nem, versículo 6 do capítulo 9, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem, de fato, ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, versículo 7, não significam que são verdadeiramente filhos de Abraão. E aí, ele termina o versículo 8, quando ele fala sobre Isaque, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, apenas os filhos da promessa. Nós vamos ver isso já já. Em outras palavras, a palavra de Deus está introduzindo aqui um conceito fundamental. Quando a gente pensa em Israel hoje, a gente vê uma nação, um povo, uma nação com governo político, lá na Palestina, né? Um pedaço de terra, aqueles conflitos todos. A gente já olha para a nação contemporânea
de Israel, que faz parte da ONU, que tem lá o Knesset, primeiro-ministro, etc. e tal. Mas aqui o que a Bíblia está se referindo ao povo de Deus do Antigo Testamento, e que acabou de rejeitar Jesus Cristo, né? Um povo, inclusive, que estava debaixo do jugo romano, né? Nesta época. E o que a Bíblia está dizendo é que nem todo mundo que descende de Abraão é verdadeiramente filho de Abraão. Está introduzindo uma dimensão diferente do que significa ser filho da promessa. Não basta ter uma relação física, não basta ser um descendente natural. E aí, nós vamos voltar a isso. Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Porque Israel confiava na sua herança, na sua história, em tudo que Deus tinha feito, nos cultos que eles prestavam, nos sacrifícios que eles faziam, nos dízimos que eles davam. Inclusive, no tempo de Jesus, havia um partido que se orgulhava de fazer além do que a lei pedia. Eram os fariseus. Se orgulhavam de fazer muito além. Não é por aí. Povo de Deus, ser povo de Deus, não é simplesmente algo que tem a ver com descendência física. E isso se aplica a Israel. Essa é uma noção talvez nova para muitos. Porque Deus escolhe as pessoas, versículos 11 e 12, não pelo que elas fazem, não pelo que elas produzem, conforme os propósitos dele, sem levar em conta as obras que praticam. É totalmente escolha de Deus. Como escolheu Abraão. Foi ele que escolheu. Tinha nada. Abraão não era uma pessoa melhor do que as outras. Foi de livre e espontânea vontade de Deus escolher Abraão. E os dois exemplos que ele dá de filhos da promessa são notáveis. Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. São os dois patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Veja bem, Isaac e Ismael. Ismael, filho de Abraão com a escrava Agar. Isaac, que nasceu bem pouco depois, filho de Sara, que era estéril, com Abraão, obviamente, que também já estava idoso. E o filho da promessa, embora que Abraão quis dar um jeitinho, né? E como não vinha o filho, ele usou um costume da época, que era provocar descendência com alguma escrava, alguma concubina, que fazia parte da casa no sentido estendido daquela época, um clã. Enfim, mas não foi Ismael que Deus tinha em mente, porque Deus fez um milagre, Sara engravidou, Isaac, filho da promessa. Duas mães diferentes. No caso de Jacó e Esaú, os dois são filhos da mesma mãe, Rebeca. Gêmeos ainda por cima. E pior, Esaú é o mais velho. Se fosse o costume da época, Esaú seria o filho da promessa. O primeiro, é o primogênito. É ele que leva a bênção da primogenitura. E talvez aqui alguém possa se lembrar da história de Jacó e Esaú, como que Isaac abençoou Jacó pensando que era Esaú e deu a ele a bênção da primogenitura. Ele e a mãe fizeram uma tramóia, porque a mãe sabia, e Deus tinha falado para ela que Jacó era o filho da promessa. Jacó era o filho pelo qual a promessa se cumpriria, que Deus tinha dado a Abraão e Isaac, então, através de Jacó. Mas, assim como Abraão, Rebeca não esperou em Deus e resolveu agir por conta própria, mas isso não invalidou o plano de Deus. E aí está uma coisa impressionante. Às vezes a gente tem uma verdade no nosso coração, uma promessa, algo que realmente é verdadeira, algo que é verdadeiro, mas a gente se apressa para conseguir essa promessa se cumprir na nossa vida pelos meios que Deus não apontou, não designou. Isso é um problema. Isso invalida a promessa de Deus?
Não, Deus permanece fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é quem escolhe, independente da gente acertar ou errar. Fazer um plano B ou ficar no plano A. Deus determina, escolhe e faz. A segunda pergunta: Deus foi injusto quando fez soberanamente as suas escolhas? Então, por que Ele escolheu Isaque? Talvez aí não seja tão difícil entender, mas por que Ele escolheu Jacó e não Esaú? E ele diz o seguinte no versículo 18: Deus tem misericórdia, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou endurecer o coração de quem eu quiser endurecer o coração. E aí a gente lê uma coisa dessa nas Escrituras, isso está completamente politicamente errado. Nosso conceito de justiça e de igualdade é muito hipócrita, porque a gente fala dele, mas a gente não vive esse conceito. Nós somos hipócritas, vamos falar a verdade. Nós discriminamos, nós rejeitamos, nós excluímos o tempo todo, nós julgamos o tempo todo. E aí a gente vem com essa conversinha de que todo mundo tem que ter os mesmos direitos, mas nós não praticamos isso. É do nosso coração. Mas e o problema nosso é a hipocrisia. Deus não é hipócrita. Ele nunca fez a coisa, diz uma coisa e faz outra. Ele faz, ele diz, e ele é completamente coerente. Ele é Deus. Ele escolhe quem Ele quer escolher, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele endurece o coração de quem Ele quer endurecer o coração. E o exemplo que Ele dá, versículos 15 e 16, ele fala de Moisés, que Deus revelou a Moisés a sua misericórdia e compaixão, e Moisés não era flor que se cheirava, né? Vocês sabem, não era nenhuma pessoa assim, moralmente ilibada. Ele saiu fugindo do Egito porque tinha matado alguém. Mas Deus revelou a ele, 40 anos depois, misericórdia, compaixão, e ainda usou esse homem. Por quê? Porque é a escolha de Deus. Ele escolhe quem Ele quiser, segundo o seu propósito, como vimos lá atrás. Ao faraó, Deus, inclusive está lá nas Escrituras, versículo 17, Deus colocou, posicionou faraó naquele lugar, naquela posição, naquele momento da história, para mostrar na vida, ou através de faraó, o poder que ele tem de julgar. Julgar o pecado, julgar a idolatria. As 10 pragas são, elas são juízos espelhados que têm a ver com 10 divindades do Egito. É impressionante. Quando você estuda a cultura, a religião do Egito, você vê que cada praga toca em algo sensível da cultura religiosa daquela nação. Eram os ídolos, eram os deuses, com letra minúscula, do Egito, que Deus estava desmoralizando através daquelas 10 pragas. E o papel de Faraó foi recusar deixar o povo de Deus ir. E cada vez que ele se recusava, o juízo de Deus, inclusive, se intensificava, culminando com a morte dos primogênitos e o êxodo do povo de Deus do Egito. Não há injustiça em ter misericórdia de quem não merece e endurecer o coração de quem já está endurecido. Essa é a conclusão que Paulo chega. A terceira pergunta: por que então Deus os culpa se simplesmente estão executando a vontade dele? Deus, como oleiro, molda a massa como quiser. Essa é a resposta, os versículos 20 e 21. Ele molda, ele é o oleiro, ele faz o vaso. Alguém aqui já viu um oleiro trabalhando? Eu já vi algumas vezes. Agora estivemos lá no Piauí, numa vila lá de pescador, perto, né, indo para a vila de pescadores, havia uma vilinha que tinha artesanato de barro, e lá atrás daquelas casinhas a gente entrou num espaço e estava lá, 1 ou 2 fazendo barro, fazendo o vaso. Ele faz como ele quer, ele modela a massa. E como oleiro, nós não temos direito de questionar a Deus, não no sentido de perguntar por quê. Aí não é simplesmente uma curiosidade ou uma dificuldade de entender o que Deus faz, porque isso todo mundo tem, mas é muito mais no sentido de entrar em litígio com Deus,
de eu não aceito isso, Deus está errado, né? Isso não é justo. Quando a gente pega essa posição no nosso coração, na nossa mente, nós estamos entrando num embate com Deus, e aí nós estamos passando do limite, porque como oleiro, ele pode fazer o que ele quiser com a massa. Ele é Deus, ele é o oleiro. Deus tem o direito de revelar-se como é, versículos 22, e 23, tanto na sua ira, quanto na sua glória. A ira, nós vimos no capítulo 1, quando estudamos, é a santa, justa retribuição de Deus à rebelião e o pecado humano. Não é raiva no sentido humano, é a justiça de Deus contra o pecado e a iniquidade. Deus tem direito de revelar, como ele fez lá no Egito. E Deus anunciou finalmente, antes, já tinha anunciado nas Escrituras, isso aparece em Oséias e também em Isaías, que os gentios seriam incluídos, e Israel seria excluído, exceto um remanescente. Vocês se lembram de Oséias, casou com uma mulher que o traiu, e ela teve filhos fora do casamento, e Oséias amorosamente foi lá, buscou a mulher naquele estado lá, de qualquer jeito, jogada, trouxe de volta, acolheu, perdoou, mas aquilo era a mensagem que Deus estava passando para o povo. E Deus disse para Oséias 2 vezes, ela teve 2 filhos fora. A primeira, não meu povo. Imagina ter um filho que você põe o nome, não meu povo, né? Mas era para comunicar que algo estava acontecendo na nação, que essa nação estava sendo rebelde contra Deus, se rebelando contra Deus, e deixando de ser, de fato, povo de Deus. Deus tem direito de se revelar, e ele também já tinha anunciado que isso ia acontecer, e também que os gentios seriam incluídos. A quarta pergunta, no versículo 30, Paulo, realmente, esse é um panorama, você depois volta e lê, e chega às suas conclusões. O que significa tudo isso? A igreja ainda hoje é composta de uma maioria de gentios e uma minoria de judeus, isso é óbvio. Gentios são as nações, são os povos, etnias, tribos, línguas, raças, todo mundo que não é judeu, que não é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Os gentios, pela misericórdia de Deus, Paulo diz, foram aceitos e justificados pela fé. Porém, a maioria de Israel buscou uma justificação pelas obras, pelas suas obras. Eles estavam tentando produzir essa justiça pelo que eles faziam, pela religião que eles praticavam. E o que aconteceu? Quando chegou alguém que disse, bem-aventurados os pobres de espírito, quando chegou alguém que não nasceu no palácio e sentou num trono, mas não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate por muitos, o que Israel fez? Nós não precisamos de um rei assim. A gente quer um rei de verdade, um rei que vai sacudir o jugo romano, um rei que vai restaurar a glória de Davi, de Salomão. Nós queremos esse rei, como estava prometido nas profecias. Não, esse aí não, esse não serve. E é por isso que a Bíblia se refere à grande pedra no seu caminho, ou a pedra de tropeço. Cristo foi essa pedra de tropeço, porque a mensagem que Cristo pregou não foi uma mensagem que estava de acordo com o momento social, político e cultural de Israel. Eles não estavam preparados, eles queriam outra coisa e rejeitaram a oferta. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eles queriam alguém que desse outro tipo de alívio, outro tipo de descanso, que restaurasse uma glória humana, nacional, política, enfim. E a sua própria rebeldia causou a sua rejeição. Em outras palavras, Deus é justo naquilo que Ele faz. E eu queria resumir o capítulo 9 com a palavra eleição. Aqueles que vêm a Deus de livre escolha são aqueles a quem Deus livremente escolheu. Isso fica claro no capítulo 9. Quer gentio,
quer judeu, aqueles que vêm a Deus livremente, são exatamente aqueles a quem Deus livremente escolheu. Mas é injusto Deus ter misericórdia só de alguns. O Tim Keller, de uma forma brilhante, diz o seguinte: dizer que é injusto é dizer que a misericórdia é uma dívida da qual todos são credores. Ora, por definição, misericórdia não se merece. Portanto, ela é, por definição, inteiramente de graça. Deus não tem obrigação nenhuma e não deve misericórdia a ninguém. E essa é a doutrina da eleição que incomoda tanto a gente. Deus nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, e é por isso que, pela escolha dEle, soberana, que nós livremente fomos a Ele. Agora, isso não é uma coisa barata, de graça, sem consequência na nossa vida, obviamente. Mas nós não podemos deixar de enfatizar a soberana eleição de Deus. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Isso nos leva ao capítulo 10, com implicações, inclusive, dessa verdade. Capítulo 10 tem uma frase, citando o Antigo Testamento, versículo 15, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E existe um incentivo para evangelizar, e Paulo mostra isso no começo do capítulo, que é o amor do coração e a oração que ele fazia pelos judeus. E ele mostra isso, inclusive, pela igreja no mundo inteiro. Ele orava por todos os crentes em toda parte. Ele escrevia para eles, mandava mensageiro. Quer dizer, a evangelização, o fato de você levar a mensagem, brota, em primeiro lugar, de um coração que ama, de um coração que ora. É algo que sai de dentro, não é uma obrigação apenas, é algo produzido de dentro, como Paulo demonstra. E a natureza de evangelizar está muito claro aqui a partir do versículo 6. Um texto, inclusive, bastante importante e conhecido. Diz o seguinte: o modo pela qual a fé torna alguém justo, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Em outras palavras, é uma mensagem simples, não é uma mensagem que requer eu provar que Deus está certo, é uma mensagem que tem que ser proclamada. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a mensagem. É simples. E a natureza da evangelização é compartilhar essa boa notícia do Cristo crucificado e ressurreto. Isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou. Eu prego Cristo e Cristo crucificado. Os gregos querem sabedoria, os judeus querem sinais. Eu prego Cristo e Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu integrei o que recebi do Senhor. O Evangelho é isso. E a lógica da evangelização é que para evangelizar é preciso enviar evangelistas. É uma coisa que está fora de moda. Eu tenho cansado de ouvir de muita gente que não precisa falar, não precisa ir, nem mandar missionário, é simplesmente viver. A sua vida prega. Talvez. Não sei. Você que tem que dizer. Mas pregar significa também declarar, anunciar, com palavras. E é onde essa mensagem não está sendo anunciada com palavras, ela não está chegando. E se ela não for ouvida por pessoas, ela não vai poder trabalhar no coração dessas pessoas, as pessoas não vão poder crer, não vão poder se salvar. Portanto, precisamos enviar evangelistas.
Porque só quando os evangelistas forem, aí sim pode acontecer. Não há diferença, versículo 12, nesse sentido, entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Inclusive os judeus precisam ser evangelizados. Nesse sentido, não há diferença, diz a palavra. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito? Óbvio, né? Se ninguém lhes falar. E como alguém falará se não for enviado? Pois as Escrituras dizem, como foi citado há pouco, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Qual foi a última vez que nós enviamos alguém para pregar o Evangelho em algum lugar? Esta igreja, esta comunidade. Em outro lugar, transcultural, outro povo, outra língua, um povo não alcançado, uma região não alcançada. Qual foi a última vez? Nós vamos ter o privilégio de enviar uma equipe que vai e Deus vai usar. E depois a outra para aprender. A segunda equipe tem outro propósito, vocês já ouviram e vão ouvir mais sobre isso. Mas nós temos que nos perguntar se estamos engajados em alcançar aqueles por quem Jesus disse que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para crer nessa mensagem é preciso que alguém anuncie. Para anunciar precisa enviar, para pregar, para o outro ouvir, para crer e ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A esperança da evangelização é a eleição. Sem eleição não há salvação. Se Deus não tocar no coração, ninguém se salva. As duas coisas não são excludentes, não são antagônicas, elas andam junto. A nossa responsabilidade é orar. Paulo disse, a minha oração é essa. E o meu desejo do coração é que o povo de Israel se salve. Ele orava e pregava. Porque é a mesma coisa, tanto faz, não há diferença entre os judeus e os gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nosso trabalho é orar, pregar, mas, versículo 16, nem todos, porém, aceitam as boas obras, inclusive essa expressão aqui do profeta Isaías é aplicada ao povo de Israel. Quem creu na nossa pregação? Quem? Muito poucos creram e se tornaram discípulos de Jesus naquela geração. Judeus, muito poucos. Sem eleição não há salvação. Mas o resultado glorioso é que gentios e judeus salvos fazem parte da mesma oliveira. A verdadeira oliveira de Deus, ela tem nela ramos da oliveira brava que foram enxertados. E ramos que não são de fato da oliveira, porque não são legitimamente filhos de Abraão, porque não creem, eles podem ser reenxertados. Podem ter uma descendência física, natural de Abraão, mas não estão na oliveira no sentido espiritual. E se receberem Jesus Cristo, podem ser reenxertados e fazer parte da mesma oliveira. Essa é uma mensagem poderosa, porque ela acaba com essa dicotomia, com essa distinção, com essa discussão de quem é mais importante, quem vem primeiro, quem vem em segundo, e de quem Deus ama mais, assim, não tem muito a ver. Cristo, é só através dele que a salvação se dá.
E por último, terminando agora muito rapidamente, o texto de capítulo 11 termina com essa doxologia: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Paulo tinha que terminar dessa forma. Aliás, ele termina alguns textos que ele escreve, que ele parece que ele, capítulo 8 é esse, né? Ele termina adorando a Deus. E esse novo trecho, de 9 a 11, ele termina adorando a Deus. Porque ele tem que adorar a Deus. Quando a gente para entender os caminhos, como Deus age, como Ele faz, a justiça, a verdade, o direito de Deus de se revelar como Ele é, não como a gente gostaria que Ele fosse. E quando a gente se curva diante dessa revelação, não para dizer isso não é justo, mas para dizer, nossa, a coisa é muito mais séria que eu pensava. E eu tenho que ser muito mais grato do que eu tenho sido. E muito mais sério no meu compromisso do que eu tenho sido. Se esse é o resultado na minha vida, que bênção! Do que simplesmente ficar lutando. Mas eu detesto esse negócio de predestinação. Por quê? Por quê? Porque você quer controlar Deus, colocá-lo numa caixinha? Porque você quer que Deus seja do tipo que você consegue explicar totalmente? Esse é o pensamento contemporâneo. Esse é o clima intelectual da nossa época. Nós somos a medida, cada um. Mas no momento que a gente se aproxima das Escrituras, um texto como esse, balança. E é o único resultado, a única expressão cabível quando a gente se depara com algo que a gente... E olha o que vem aí pela frente. Deus não rejeitou o seu povo de Israel. Aliás, foi isso que Paulo declara logo de cara. Não, não e não. Não? Não. E ele é uma prova pessoal disso. Aliás, Saulo de Tarso, ele não somente é naturalmente judeu, mas ele é um Israel verdadeiro, genuíno, porque ele recebeu a salvação no Messias Jesus Cristo. Há uma prova teológica, porque quando ele diz que Deus conheceu Israel de antemão, dentro de Romanos, inclusive no capítulo 8, quando ele fala aos que Deus de antemão conheceu, a esses também predestinou, a ideia é justamente que quando a Bíblia fala que Deus conheceu de antemão, esse verbo é um verbo, inclusive, com reflexos, com uma origem semita, no sentido do Antigo Testamento, tem até uma conotação de intimidade, de conhecimento íntimo, de amor. Isso significa que Deus tem uma relação de amor que vai lá de trás com Israel, que começou com Abraão. E, finalmente, uma prova bíblica, porque assim como nos dias de Elias, que diz, Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém, eu sou o último dos moicanos. Na época não havia moicanos, mas o último dos fiéis. E Deus falou assim, está por fora. Tem 7.000 ainda que não dobraram os joelhos ao Deus Baal. 7.000. Deus sabia contar. Deus sabia contar. E Ele sabe contar hoje. Ele sabe. Quando eu e você arrancamos o cabelo e falamos, mas sendo assim, quem pode ser salvo? Deus vai dizer, peraí, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Rico, pobre, não importa a cor da pele, condição social, etnia, não importa. Grau de escolaridade. Essa é a mensagem. Deus não rejeitou o seu povo Israel. Há uma esperança futura para Israel. Na realidade, só existe uma oliveira verdadeira e somente um Cristo. Em Cristo, qualquer galho pode ser enxertado nela. E eu queria terminar com essa frase: é impossível entendermos plenamente, e Paulo diz, aí está lá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, as decisões e os caminhos de Deus. Ele termina o capítulo 11 com essa exata expressão.
Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. E aí ele cita do Antigo Testamento. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? São perguntas retóricas, obviamente. E aí ele termina com essa declaração, com essa adoração, doxologia, palavra de adoração. Pois todas as coisas vêm dele, existem por ele, por meio dele, e são para ele. A ele seja toda a glória, para sempre. Amém. Vamos orar? Queridos irmãos, amigos, irmãs, só existe uma resposta que manifesta que a gente está na posição certa. Diante das Escrituras, diante da revelação, diante de Deus. E essa posição é humildade. Essa posição é de submissão. Essa posição é de gratidão. Essa posição é de entrega pessoal. Também é uma posição de paz. É uma posição de fazer parte da família dele. Só quando a gente chega a esse ponto é que nós estamos verdadeiramente aonde Deus deseja que estejamos no dia a dia. O trabalho do Espírito Santo na nossa vida, como a expressão do oleiro, ou no Antigo Testamento a expressão do ourives, que esquenta o cadinho onde está lá o ouro, para queimar todas as impurezas. E eu não sei em relação a vocês, mas o meu coração, a minha cabeça está cheia de impureza. Cheio de impureza. De pensamentos lógicos que não são bíblicos. De preferências que não glorificam a Deus. De julgamentos que, na realidade, se voltam contra mim mesmo. E eu gostaria de propor nessa manhã que a gente terminasse, e agora nós vamos celebrar o momento da ceia do Senhor. E depois enviar uma equipe que vai para o Líbano. Mas eu gostaria de propor que a gente termine esse culto enxergando a nossa vida como um altar, como um sacrifício vivo, diante de um Deus que não cabe na nossa caixinha, de um Deus que nos surpreende e sempre nos deixa perplexos, de um Deus que vai, pela sua revelação, contrariar a nossa preferência ou o nosso pensamento. Mas esse é o nosso Deus. Vamos nos curvar diante dele. E quem sabe para alguns aqui vai ser a primeira vez que vai poder dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio no teu Filho como meu Salvador nesta manhã. E me curvo, me coloco diante dele. E nada mais. Não são meus pais, não são meus avós, não é a igreja, não é ninguém, sou eu. Estou aqui, Senhor, me apresentando. No nome de Jesus.